Olá, seja bem-vindo a mais essa etapa do curso Igrejas que Prevalecem. Aqui na Igreja Presbiteriana de Taparica, nós estamos liberando essas aulas todas as quartas-feiras à noite. Você que chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Com quantas pessoas você se relaciona? Quantos amigos, quantas pessoas próximas você tem? Com quem você pode contar nos momentos que você precisa compartilhar as coisas boas e as dificuldades da vida? A gente sabe que igrejas fortes cultivam relacionamentos fortes. A gente sabe que as pessoas permanecem e elas se estabilizam numa comunidade quando ela consegue desenvolver vínculos. A pergunta que eu quero te fazer é: você desenvolveu esses vínculos aqui nesta igreja? Você tem amigos próximos? Você tem pessoas, irmãos com quem você pode compartilhar uma intimidade um pouco maior? Se não temos, estamos falhando em desenvolver uma coisa fundamental para trazer força, crescimento e unidade para a nossa igreja. Igrejas que prevalecem, cultivam fortes relacionamentos entre os seus membros. Conforme a gente vai estudar hoje, Gálatas 5:13 fala: sirvam uns aos outros mediante o amor. Essa expressão uns aos outros está repleta, está presente em todas as escrituras, principalmente no Novo Testamento. Por várias vezes há mandamentos, há ordenanças, em que a gente faça algo, sirva, que a gente ame uns aos outros, que a gente suporte uns aos outros. Ou seja, somos parte de um corpo que precisa estar conectado entre si e precisa estar conectado com Deus. Este apoio que o membro dá ao outro, ele é capaz de fortalecer aquele que está fraco e é capaz de fazer com que este corpo se movimente como um organismo só e caminhe na direção aonde ele deve chegar, na direção dada pelo Espírito. Portanto, é impossível você viver o cristianismo isoladamente. Esta geração de pessoas decepcionadas com a instituição, com a igreja, tem levantado um grupo de pessoas desigrejadas que acreditam que podem viver o cristianismo sozinhas dentro de casa, buscando informações na internet, sem, contudo, se relacionar com irmãos e irmãs numa mesma comunidade. Este engano tem levado muitos queridos irmãos fragilizados, com várias traumas, e muitas vezes traumas fundados, tá, queridos? Gente que se decepcionou com liderança, com pastores, que se decepcionou com outros irmãos, a achar que vão conseguir suprir a sua vida espiritual sozinhos. Infelizmente, muitos têm se enganado, achando que vão conseguir permanecer fortes na fé, vão fracassar na fé. Essa é a realidade. Porque faltam uns aos outros das Escrituras, falta a comunhão. Então, querido, se você acha que a igreja tem seus problemas, e ela tem, saiba que o mundo é muito pior. Saiba que os relacionamentos lá fora são muito piores e que você não pode ficar sem essa liga espiritual que te une ao seu irmão em Cristo. A igreja local tem falhas, somos formados por pessoas falhas, pessoas que têm falhas de caráter, dificuldades existenciais, que causam atrito entre uns aos outros, que magoam, que machucam uns aos outros, mas isso não deve te afastar da comunhão. Eu quero dar uma palavra para você que está triste, entristecido com algum irmão na igreja, que você busque a conciliação e que você perceba que estar junto aos outros irmãos, não só no culto público, mas viver uma vida em que você tem irmãos que podem te aconselhar no momento de dificuldade, irmãos que podem suportar uma dor ou se alegrar com você no momento de felicidade, isso é fundamental, isso é essencial para que a tua vida cristã floresça e que a sua comunidade, a sua igreja floresça também.
O que a gente tem observado é que muitas igrejas acreditam que a comunhão é um processo natural. Ele vai vir naturalmente, porque fazemos parte da mesma natureza, estamos ligados ao mesmo corpo, temos todos o Espírito Santo, somos todos salvos, frequentamos as reuniões públicas, cultuamos a Deus no domingo à noite, e que essa comunhão virá de forma natural, ela sem nenhum esforço, sem que isso seja intencional. A verdade é que igrejas que pensam assim vão conseguir desenvolver uma ou outra programação, os irmãos vão estar juntos ali por um momento, mas a verdade é que os irmãos não gostam muito de estar juntos. Eles não frequentam as casas uns dos outros, eles não são convidados a compartilhar das coisas, e muitos irmãos passam por dificuldades e não conseguem enxergar no outro aquele amigo, aquela pessoa com que pode se compartilhar as dificuldades. Temos muitos queridos passando por problemas no casamento, no emprego, estão fracos na fé ou decepcionados, estão incapazes de tocar a vida espiritual e não conseguem ver no próximo, naquela pessoa que senta do seu lado na igreja, um apoio, alguém com quem você possa dividir. Eu fui procurado por um irmão recentemente aqui na igreja que tinha dúvidas a respeito da vida familiar e ele resolveu tirar essas dúvidas comigo, por ser presbítero, e eu achei isso muito legal, é tão raro isso acontecer, e ao mesmo tempo, quando a gente encontra essa pessoa com quem você pode conversar sobre qualquer assunto e tirar suas dúvidas, ou só compartilhar as angústias, isso é tão precioso. Eu tenho um grupo de irmãos de longa data da igreja, que são meus amigos, e aqueles amigos realmente mais chegados que irmãos. Eu encontrei essas pessoas na igreja, e essas pessoas são meu amparo na hora que eu preciso, e nunca me falhou. E assim como eu fui ajudado, já ajudei muito, e eu tenho certeza que a igreja proporciona esse tipo de coisa. Agora, quando a gente acha que esse é um processo natural, a gente não vai desenvolver. Ou não para todas as pessoas, algumas pessoas vão ter mais dificuldade. É necessário um investimento intencional por parte da igreja e de sua liderança, através de pregação, através de pequenos grupos de relacionamento, através de treinamentos, através de eventos, por que não uma festa, um churrasco, um futebol, uma celebração para que as pessoas queiram estar juntos. Isso tem que ser uma cultura desenvolvida nessas igrejas, tem que ser desenvolvida na nossa igreja. Os irmãos têm que adquirir o hábito de estar junto, de gostar de estar junto, de se relacionar, além daquela conversa que a gente tem correndo ali na entrada ou na saída da igreja. No final do culto já está todo mundo querendo ir para casa, vai ter que trabalhar no dia seguinte, às vezes o culto acaba por volta das 9 da noite, muitos irmãos acordam muito cedo, às vezes a gente nunca vai conseguir desenvolver um relacionamento nessa conversinha ali de corredor, a gente precisa ter tempo, a gente precisa querer estar perto. Então, o grupo de relacionamentos é uma boa oportunidade, um chá, um café, ou um jantar que você convide alguém da igreja para a tua casa, para você poder se conhecerem um pouco melhor, é uma boa oportunidade. Tá? Então, é necessário fomentar e investir tempo, estudo, nesta tentativa de fortalecer os laços de comunhão entre os irmãos. Porque o relacionamento é um grande tesouro. Não se engane, queridos. As pessoas estão solitárias. Se você prestar atenção, se você parar para olhar no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade, a quantidade de pessoas isoladas e solitárias é imensa. As pessoas não têm, as pessoas estão carentes. A gente está se relacionando através de celular, através de computador. Você tem 1 milhão de amigos virtuais e nenhum na hora que você precisa. Nossos relacionamentos estão superficiais e na hora que você precisa demonstrar uma fraqueza ou compartilhar uma angústia, uma dificuldade, você não tem ninguém. A igreja fornece essa solução. Ela desenvolve relacionamentos reais e profundos.
que tocam na espiritualidade e nas emoções do ser humano. Você pode ter amigos no trabalho, amigos na escola, mas na igreja você desenvolve de forma completa, integral, o relacionamento interpessoal. E quem encontra esta pessoa encontrou um grande tesouro, essa amizade verdadeira que só irmãos em Cristo vão desenvolver. É um grande achado e o mundo está sedento deste relacionamento. Nós não podemos privar as pessoas deste tesouro, dessa coisa preciosa. Uma vez eu desci com um cachorro para comer um churrasquinho na esquina, aqui na rua, aqui perto de casa, e eu comecei a reparar, as pessoas sentam e começam a puxar assunto, conversando trivialidades, e você vê carência, você vê necessidade de se relacionar, e fora da igreja, as pessoas vão se relacionar com quem? Né? Pensa num aposentado. Quais oportunidades que essa pessoa vai ter? É raro, não é fácil. As pessoas, ainda mais as pessoas mais tímidas, precisamos criar na nossa igreja um ambiente que forneça isso para as pessoas, que entregue isso para as pessoas e que as pessoas busquem. Assim ela vai chegar e ela vai querer ficar. E ela ficando, ela vai dar frutos para o Evangelho, vai dar frutos para Cristo. O livro de Atos fala de uma fase de ouro da igreja primitiva, Atos capítulo 2, e aqui eu destaquei alguns aspectos que estão envolvidos nessa comunhão. Repara que eu não estou falando de uma amizade que você vai desenvolver com seus colegas de trabalho, eu estou falando de uma comunhão muito mais profunda, porque ela tem que ter estes componentes que eu destaquei no texto. Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, e que fala exatamente assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esta comunhão espiritual, ela é entre convertidos, tá, queridos? Pessoas que nasceram de novo, pessoas que foram batizadas, que receberam a palavra de Cristo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha, esta comunhão, ela exige uma vida devocional, uma perseverança na ceia, no partir do pão, das orações e da pregação, na doutrina, no estudo da Bíblia. Então, são pessoas convertidas que desenvolvem uma vida devocional juntos. Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essas pessoas nascidas de novo, transformadas, desenvolveram uma vida devocional e eles colocavam em prática a fé deles. Eles viram milagres acontecerem, eles pregavam o evangelho, eles viram sinais de que o Espírito Santo estava agindo no meio dele. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Essa prática não era só teórica, não era só estudar a Bíblia, não. Havia serviço, de forma que, se eles viam um irmão necessitado, eles eram tão dedicados a esse irmão a ponto de vender suas propriedades para suprir a necessidade do outro. Olha o nível de irmandade que havia. Repara que não é algo comum de se ver, tá? Infelizmente, vou abrir um parênteses aqui, muitos irmãos estão juntos, mas na hora da dificuldade, falam: olha, eu estou aqui, qualquer coisa conta comigo, e na hora que você precisa, esse qualquer coisa não é qualquer coisa. Na hora que o irmão tem que pôr a mão no bolso, muitas vezes não acontece. E não é só pôr a mão no bolso, às vezes é tempo. Às vezes você precisa daquela pessoa e ela não consegue disponibilizar uma hora do tempo dela para te ouvir. Isso é sintomático.
Esses irmãos, eles levavam a sério essa comunhão. Mas vou continuar aqui. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles faziam essas coisas juntos, eles tinham vontade de estar juntos. E essa singeleza de coração é uma beleza, é uma pureza e uma alegria que é dada pelo Espírito Santo nessas vidas que encontravam prazer em fazer essas coisas juntos. Eu não consigo imaginar nesse texto as pessoas de cara amarrada, cultuando a Deus, ouvindo a palavra e desfrutando da ceia, não consigo. E o resultado disso é o crescimento, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ora, quem não quer estar junto de uma turma que gosta de estar junto? Porque quando você entra no ambiente, você vê que as pessoas estão ali felizes e que não querem se largar, não querem ir embora. Quando você entra num ambiente assim, que você encontra acolhimento, que você encontra ali pessoas que curtem a presença umas das outras, você também não quer, você não quer ir embora, você quer fazer parte disso, você quer fazer parte deste clube, você quer fazer parte dessa comunhão, porque nós somos seres relacionais, nós buscamos essa presença um do outro. E se a nossa igreja tiver um pouco disso, a gente vai crescer. Porque as pessoas vão chegar e vão se sentir bem, elas vão querer fazer parte deste clube, desse grupo de pessoas, que não é um grupo fechado, é um grupo aberto, um grupo desejoso de crescer e de receber novos membros. Tá claro, meus queridos? Afinal de contas, o que é comunhão? Comunhão vem da palavra koinonia. Ela está descrita na Bíblia nessas passagens como uma relação íntima entre cristãos com Jesus e de cristãos uns com os outros. Afinal de contas, a gente faz parte da mesma natureza, estamos ligados em Cristo, estamos ligados uns aos outros, fazendo parte do mesmo corpo. Ela também, em 2 Coríntios 8,4, fala que é compartilhar bens materiais para suprir as necessidades dos outros, uns dos outros. A gente viu um pouco disso no texto anterior. Mas ela também é uma participação mútua na obra e dos sofrimentos, nas dificuldades do Evangelho, nas lutas. Em Atos 2,42, está lá, depois, se você quiser abrir, você pode conferir. Então, é uma comunhão em todos os aspectos da vida, tá certo? É um relacionamento com Cristo, com Deus e com o próximo, e é um relacionamento que se manifesta tanto na sua vida espiritual como na sua vida material e também até na sua participação na cota de sofrimento que a vida cristã pode trazer. Então, seu parceiro, seu companheiro na obra do Evangelho pode sofrer perseguição, pode sofrer dificuldades, e você vai participar também dessa perseguição e vai participar também dessa dificuldade, porque vocês estão juntos na mesma batalha, na mesma situação. Portanto, queridos, para resumir, a comunhão, ela não vem espontaneamente. Se a gente ficar esperando isso acontecer, não vai acontecer, porque nós somos muito limitados nisso. E o investimento em relacionamentos uns com os outros, em comunhão e em unidade no corpo de Cristo, vale a pena. Vale a pena porque ele satisfaz a nossa alma, a nossa necessidade como seres humanos, e fomos criados por Deus assim, com necessidade de nos relacionar. E ela também traz crescimento, amadurecimento e fortalecimento na nossa comunidade local. Queridos, invistam nisso, gastem tempo uns com os outros, busquem uns com os outros, não fique esperando o convite. Essa semana, vá atrás de alguém, chame para ir na tua casa, ou chame para tomar um café, tente se aproximar de uma pessoa a mais. Essa pessoa pode ser um amigo para as horas mais difíceis. Eu vivi isso, eu vivo isso, e eu nunca me arrependi de ter um irmão por perto. Fiquem com Deus, até a próxima aula, e aproveitem o estudo, que está sendo muito produtivo. Até logo.